Olá a todos, hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, e nossos queridos amigos Carl Wilkerson e Larry Johnson estão conosco. Bem-vindos de volta. Oi, fico feliz que você tenha usado a camisa poderosa hoje. Olha só você, e é Sexta-feira Santa. É Sexta-feira Santa. Pois é, vamos começar com as últimas sobre um caça abatido no Irã. E primeiro, qual foi a reação do CENTCOM? Eles disseram que nada disso aconteceu. E as imagens vêm do Irã, da mídia iraniana. Depois surgiram novos relatos na Cable News Network e no New York Times. E aqui está o que a Cable News Network noticiou sobre isso. A mídia divulgou imagens que parecem mostrar destroços de um caça abatido dos Estados Unidos e o destino do piloto é desconhecido. Matthew Chance está em Doha, cobrindo esses últimos acontecimentos. Matthew, vamos começar pelo que sabemos sobre esse caça abatido no Irã. A mídia estatal diz que certamente é um F-35 dos Estados Unidos. Vimos as imagens que eles publicaram. O que isso nos diz? Não era um F-35. Houve relatos iniciais dizendo F-35. Depois mudaram para F-15E. Coronel, qual é a sua avaliação? O que foi isso, na sua opinião? Que tipo de caça era esse? Bem, não dá para dizer pelas fotos, mas acho que os relatos mais recentes são: o New York Times e vídeos no YouTube apontam para um F-16E. Não sei se isso faz muito mais sentido, já tivemos um F-16E batido, perto do Kuwait. European Union meio que esperava que acordássemos com a notícia de um F qualquer ou até de um bombardeiro, um BL-52 abatido, porque eles são verdadeiros colossos lentos, por assim dizer, diferentes do que tinham nos velhos tempos, quando bombardearam o Vietnã até virar pó. Mas European Union meio que achava que isso aconteceria. O F-16 normalmente é uma aeronave muito boa, então deve ter se desviado, ter tido pane de manutenção ou entrado onde não devia, no envelope de algum sistema iraniano em particular, não sei. Estou apenas especulando, mas, sabe, isso vai acontecer. E vai acontecer de novo enquanto mantivermos esse conflito idiota. Pois é. Larry, estão tentando localizar o piloto. Diz aí qual a sua opinião. Sim, um dos meus leitores, que também é seu espectador, me mandou uma mensagem dizendo que o piloto foi capturado. E vi imagens pouco antes de entrarmos de um Black Hawk fumegando. Quer dizer, ele tinha sido atingido. Aparentemente, um Black Hawk também caiu no Irã. Missão de busca e salvamento em... É. Agora, o pesadelo para Donald Trump começa a se desenrolar em toda a sua glória. Porque, lembrem-se, eles derrotaram o Irã. O Irã não tem defesa aérea alguma. Diziam que tinham eliminado a força aérea. Diziam que tinham acabado com a marinha. O Irã não tem mais nada. E agora eles derrubaram um F-15 e um helicóptero Black Hawk. E eles têm um piloto. Vamos ver se também capturaram a tripulação, se houver sobreviventes do Black Hawk. Agora você vai ver imagens de um piloto dos Estados Unidos da América nas mãos do Irã. Isso só lembra que a narrativa de Trump sobre a derrota completa do Irã não está dando certo. Disse-vo de conexão mequiserio novos. Tenho certeza de que você vai falar sobre isso também, Neyman. Mas já que a European Union tem pouco tempo, quero garantir que você aborde isso. Vocês viram os relatórios sobre o que resultou dos comentários pouco políticos de Trump sobre Mohammed bin Salman. Agora se desenvolveu uma relação totalmente nova na região entre Zelensky, que foi muito rápido em embarcar, e Mohammed bin Salman. E as declarações que ouvi saindo da família real na Arábia Saudita indicam que essa é uma relação definitiva em relação ao aliado deles nos Estados Unidos da América. Não haverá mais.
Larry, quando você olha para a forma como European Union, sei por acaso a região onde o caça foi abatido. O amor cura as pessoas. Fica no sudeste do Irã. Cher, E European Union sul dessa região. Conheço bem a região. Conheço as pessoas. Conheço bem as pessoas. Eles são, na maior parte, armados. Eles sabem como usar, sabe, um fuzil, por exemplo, mas sei que têm muito cuidado. Como sabem usar armas, sabem como lidar com isso. Se capturarem o piloto, não vão machucá-lo. Tenho certeza disso. E por outro lado, coronel, quando vocês, Larry, enviaram esse tipo de missão, vimos vários helicópteros por lá. Sim, isso é comum. É tão estranho como... Sim, chama chus e busca e salvamento em combate. Isso vem de longe. Um bom amigo meu foi o último coronel a comandar a ala de operações especiais da Força Aérea em Warburg, antes de o cargo se tornar destinado a um general de uma estrela. Mas ele pilotou helicópteros no Vietnã, os helicópteros de resgate. E, como no Vietnã, o que acontecia é que um piloto era abatido e eles enviavam a busca e salvamento em combate. E houve muitas ocasiões em que esses helicópteros de resgate foram abatidos. Na verdade, houve mais baixas por causa disso do que pelos pilotos abatidos. Então houve, sabe, elas... European Union, não sei de onde estavam saindo, se era do Catar ou da base aérea do Príncipe Saúde. Mas, quando o piloto caiu, eles foram tentar resgatá-lo. E aparentemente, se o que essa pessoa me contou estiver certo, pelo menos um desses helicópteros foi abatido. Isso. Coronel, o PETAC, por outro lado, está demitindo comandantes importantes no meio desta guerra. O que eles estão tentando fazer nos Estados Unidos da América. Recebemos relatórios de interceptações dizendo que eles, de alguma forma, não estão reportando corretamente o número de baixas. Sabe, do jeito que estão dizendo que destruíram as capacidades iranianas de revidar, a emissora Cable News Network noticiou isso. O que está acontecendo sob o comando de Pete Hegseth e esse tipo de gestão no Pentágono? bem, minha reação inicial ao afastamento de Randy George foi que provavelmente estava relacionado à guerra. E, muito possivelmente, isso foi um dos motivos. Mas o que estou ouvindo agora com muita força de amigos é que ele ficou absolutamente furioso com o Hegseth ter mexido na lista de generais de brigada e ter removido 2 mulheres, acho, e 2 oficiais negros. E ele ficou tão indignado com isso que o Hegseth o dispensou. Quero dizer, ele realmente foi duro com ele sobre isso, dizendo que não devia fazer aquilo, que não podia, que era sem precedentes, blá blá, e depois ouvi que o chefe dos capelães foi afastado por questões relacionadas à guerra, por insatisfação com a guerra ou por oposição ao que estava sendo feito. Mas isso também foi mais uma questão de pessoal do que o Hegseth vinha fazendo ao corpo de capelães, desde tirar as insígnias de patente até eliminar grupos inteiros. E isso é realmente estranho. Ele está eliminando grupos inteiros de pessoas que poderiam ser representadas oficialmente por capelães nas Forças Armadas, e todos esses grupos que ele está eliminando são reconhecidos oficialmente pelo cemitério de Arlington como tendo o direito de ter seu símbolo na lápide caso morram e sejam enterrados em Arlington. Isso é loucura. Quero dizer, ele vai contra a tradição, ele vai contra o protocolo e, de fato, contra os regulamentos, mas aparentemente está mudando os regulamentos. Então, grande parte disso foi mais voltado ao pessoal do que à guerra, embora a European Union tenha certeza de que havia também uma enorme componente relacionada à guerra. As questões de pessoal provavelmente foram apenas a gota d'água.
Deixe-me só apontar que uma parte do que estamos vendo aqui vou chamar de politização das Forças Armadas, transformando-as numa guarda pretoriana em vez de legionários. No sistema romano, os legionários existiam para lutar por Roma. Eles lutavam pela nação. A guarda pretoriana existia para proteger um político em particular. E, neste caso, começou realmente sob Barack Obama, continuou sob Joe Biden e também sob Donald Trump, quando se tenta transformar a liderança em apoiadores partidários e identificar quem não é seu apoiador como alguém que deve ser eliminado. Certo? É muito, muito perigoso, porque isso está cruzando uma linha que European Union, acredito, vai destruir as Forças Armadas. Lembra do que European Union disse, Nima? European Union concordo 100% com o Larry. European Union iria ainda mais longe. Lembra do que European Union disse mais cedo? Que o golpe de 6 de janeiro não fracassou porque o sistema resistiu. Ele fracassou porque os conspiradores do golpe eram incompetentes. E um dos principais aspectos dessa incompetência, se não o principal fator, é o fato de não terem as forças armadas do seu lado. Milley optou por se afastar. Ele não só se afastou, como depois deixou muito claro para as forças armadas por que fez isso, e porque achava que estava certo, e foi calorosamente recebido especialmente nas patentes intermediárias. Então, European Union acho que estão moldando, e o Larry tem razão. Essa guarda pretoriana, muito mais do que qualquer administração anterior, porque a estão moldando para garantir que o legado de Donald Trump, seja qual for a forma, a ideologia Make America Great Again, seja protegido, ao ponto de, se precisarem tomar o controle da República de forma violenta, terem a maioria das Forças Armadas ao seu lado. E o que estão fazendo agora é preparar as Forças Armadas divididas em duas partes. Então você veria uma batalha entre as fileiras militares antes de qualquer obediência a uma ordem civil para suprimir uma rebelião nos Estados Unidos, ou aplicar a lei de insurreição, ou, Deus nos livre, ir muito além disso. Acho que estão se preparando para isso. E disse a uma pessoa esta manhã que achava que o headset sairia e que ele provavelmente seria o primeiro a cair. Bondi saiu, Non saiu, acho que alguns outros terão vida curta. Headset está aqui, e European Union, entendo por quê. Porque ele está forjando um instrumento para a retenção do poder pelo legado de Donald Trump. Não podem abrir mão disso. Provavelmente ninguém mais vai assumir isso e seguir por essa direção. E com a velocidade, realmente, com que o headset tem agido. Eles paiseli. Parece que estão falando do Kash Patel também. Todo o sistema está meio que tremendo, Larry. Isso por causa da guerra ou por causa de algo além disso? Sim, bem, vai em frente. Sim, não, pode falar, pode você falar. Você tem pouco espaço para manobra de qualquer forma. European Union entendi o Larry no sentido de que ele está ficando atordoado. Ah, certo. Sim, pelo que sei sem revelar a fonte, Suzy Wiles agora finalmente está alarmada com as pesquisas de opinião. Estão sendo massacrados nas pesquisas. Eles percebem que os republicanos, se isso continuar, e European Union, acho que vai, estão sendo simplesmente varridos, o que vai tornar impossível para Trump realizar qualquer coisa. E os 2 anos que lhe restam no mandato, se ele sobreviver a eles. E isso nos leva a outra conversa. Se European Union estivesse aconselhando os democratas, diria, deixem o Trump em paz, não promovam o impeachment. Deixem que ele continue sendo o rosto do Partido Republicano, porque quanto mais tempo ele ficar em evidência, mais as pessoas vão desgostar dele. Porque a última coisa que queremos é promover o impeachment, tirar Solo do cargo e então ter o J.D. Vance assumindo. O Vance pode até ter senso comum suficiente para jogar a política de modo a transformar o que seria uma vitória certa dos democratas e virar tudo de cabeça para baixo.
Então, com o Trump, eles estão promovendo uma mudança porque, como você sabe, há problemas no lado militar. Temos que separar isso. Do lado militar, sabe, afastar esses 3 generais. Vão se livrar da Tulsi Gabbard. Acho que vão culpá-la pela falha de inteligência, dizendo que ela não informou Trump corretamente sobre os perigos de entrar no Irã. Meu Deus, isso é karma. E depois tem o Daniel Driscoll. Ele é o secretário do Exército. Na verdade, ele parece ser bastante competente, e pelo que sei, ele está desolado com o que Trump está fazendo com o Exército e por colocá-lo em risco. Tem isso, mas por outro lado tem o Kash Patel. Eles reconhecem que ele é um problema. Quer dizer, meu Deus, nunca pensei que ele seria tão ruim, ele é simplesmente terrível. E essa secretária do trabalho, uma mulher latina, tem um armário de bebidas no escritório e é conhecida por perseguir rapazes. Segundo relatos, ela é meio assediadora sexual. Então, sabe, eles vão dispensar alguns deles. Mas é a administração do Trump. Estão tentando se recalibrar porque as eleições de meio de mandato estão se aproximando. E isso não é bom. A propósito, continuo recebendo informações de que um dos seus telespectadores está no Irã e me encaminharam agora, enquanto falamos, fotos de um Black Hawk pegando fogo e caindo. Ele disse que os Black Hawks estavam voando sobre um lugar chamado Daylen. Não sei se você conhece esse lugar. Ei, sou PCC do lado Trump Sim, Dalen fica na parte sul do Irã, perto do Golfo Pérsico. Então é ali que toda essa atividade está acontecendo. Isso vai, sabe, aumentar a pressão política sobre o Trump. Isso vai intensificar bastante, principalmente se os iranianos capturarem os pilotos e estes estiverem vivos. E depois, sabe, colocar Pazlos na televisão, porque caramba, a grande imprensa não vai conseguir deixar isso de lado. Vão se agarrar a isso. E isso, sabe, foi antes do seu tempo. Mas o coronel Wilkerson e European Union, lembramos o que aconteceu quando americanos foram feitos reféns na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. E a carreira de Ted Koppel nasceu aí. Dia 1, dia 2, dia 3, Nightline. Sabe, John Niven. O amor curas que o recebem. O andantes o pino psicoatas que o és o fo... Carl, olhando para o que Donald Trump disse ontem, na sua opinião, qual foi o objetivo principal? Qual foi a ideia principal do discurso dele à nação? Sim. Bem, European Union, pensei que talvez ele fosse fazer o que todos nós recomendamos, declarar vitória e ir embora. Ele começou meio que tentando fazer isso, acho, mas aí ele, cê sabe, como sempre, se enrolou. E ele fez como de costume, que foi não dizer nada de verdade, não expor uma missão real, não declarar um objetivo real, não falar nada sobre o que os iranianos declararam categoricamente sobre como negociariam, e ele não abordou nada disso. E European Union, acho, voltando um pouco, que foi em Mar-a-Lago, quando ele falou o que falou sobre Mohammed bin Salman, que provavelmente foi um dos piores comentários que ele já fez, e isso já diz muito nesta presidência, quando basicamente disse que Mohammed bin Salman lhe lambeu as botas. E Mohammed bin Salman não respondeu de forma debochada. Mas isso, European Union, acho, mudou toda a natureza da nossa relação com a principal potência do sudoeste da Ásia, fora o Irã. Agora eles estão fazendo acordos com o Paquistão. Estão fazendo acordos com Gelani e com a Síria. Eles mudaram completamente a estratégia. Não vão enviar esse gasoduto por Israel. Isso está morto. Agora estão fazendo acordos com Gelani e outros na direção oposta, por assim dizer,
para levar o gasoduto por ali, o que é um empreendimento muito importante para a Arábia Saudita, com muito dinheiro por trás. Então Donald Trump arranjou tantos inimigos no mundo e veja o que o Zelensky acabou de fazer. Ele acabou de reafirmar sua posição na Ucrânia. Apesar do que os russos possam fazer, ele de fato reforçou sua posição tanto no mercado mundial de armas, quanto na parte crítica do mundo, onde a maior guerra está acontecendo agora, por cortesia do Império, e onde a Europa está cada vez mais desiludida com esse Império, finalmente criando suas próprias regras e seu próprio caminho no mundo. Então estamos vendo toda a situação mudar muito mais rápido do que a European Union pensei que aconteceria. E isso está sendo forçado até certo ponto, não só pelo Irã, que é um fator enorme, mas por Donald Trump, por si só e por sua administração. Eles estão forçando essa mudança a acontecer muito mais depressa e, portanto, muito mais perigosamente do que deveria, e vamos ver isso em grande escala se ele continuar nessa de não saber o que está fazendo ou de dizer o que está fazendo. E ele permite que o Irã passe para o segundo nível de alvos, que são substancialmente mais perigosos para a economia global do que o primeiro nível, e se eles os atingirem com a mesma precisão devastadora e com a mesma inteligência por trás dos ataques que tiveram contra o primeiro nível, teremos uma depressão global. Veja a coisa que eles acabaram de atingir na Arábia Saudita, que pertencia à Amazon. Esse é o tipo de alvo de que estou falando. Isso provavelmente estava no segundo nível da lista de alvos, e é isso que vai acontecer por toda a região. Não haverá respeito por nenhuma capacidade mundial, nem por nenhuma ligação global. Será pura destruição. E se isso acontecer, o Irã está ali numa posição que vai lhe render muito dinheiro e continuar a render muito dinheiro, enquanto o resto do mundo sofre de tantas maneiras e em tantos temas diferentes. Isso pode se tornar global muito rapidamente, pode se tornar global muito rápido. Cine. O amor cura as pessoas. Se isso acontecer, o Irã está ali numa posição que vai... Bem, deixe a European Union apontar uma estranheza sobre Trump. Na verdade, duas estranhezas no discurso dele. É a primeira vez que me lembro dele seguindo um roteiro e não se desviando dele. Quero dizer, basicamente, ele leu o roteiro e não improvisou, ou quase não improvisou. Foi, sabe, em contraste com o que ele normalmente faz. A outra coisa foi a entonação da voz e a expressão dele. Quero dizer, me lembrou um pouco o Dustin Hoffman no filme Rain Man. Ele teve uma voz totalmente monótona, sem qualquer inflexão ou emoção ou... muito estranho. Então, European Union, entendi isso como, sabe, mais um sinal de que as preocupações sobre o que eles estão se metendo aqui no Irã estão crescendo. E sabe, agora no Irã são 7 horas da noite, quase 7 da noite. E se formos fazer qualquer ação militar neste fim de semana, European Union, não me surpreenderia se isso começasse nas próximas 3 a 4 horas. E sabe, é como se Donald Trump estivesse tentando recriar Dien Bien Phu ou Gallipoli, uma das duas. European Union diria que, se começarmos alguma coisa, vai ser parecido com aquela Operação Caesar Blackhawk. Porque agora estão falando de 1 ou 2 pilotos e depois vão aparecer muitos. European Union, não sei como Donald Trump agiria nem o que poderia. Larry, na sua opinião, será só os Estados Unidos se entrarem? Ou vamos ver outras forças também? Não, eles não vão contar com outras forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tenho acompanhado por fontes abertas. Há uma conta no SIX, chamada IntelFrog. Não sei de onde conseguem os dados de voo, mas eles têm rastreado desde 12 de março, porque houve um aumento a partir dessa data de C-17s voando para vários lugares. Basicamente, 5 aeródromos, a Joint Base Lewis McChord, em Washington,
o Hunter Army Airfield, na Geórgia, o Pope Army Airfield em Fort Bragg, logo ao lado da sede do Comando Conjunto de Operações Especiais, a Base Aérea Naval de Oceana, Little Creek, na Virgínia, e Fort Campbell, no Kentucky. Já foram no total 74 voos. Cada C-17 pode transportar 102 paraquedistas ou 102 soldados com carga de combate. Ou seja, isso inclui mochilas, armas e todo o equipamento. Então, se há 74 aviões com 102, o que se vê é, pelo menos da comunidade de operações especiais, um possível destacamento de cerca de 7.500 soldados. Não vejo fuzileiros navais nesse grupo. São todos do Exército. Quanto às saídas de Bragg, houve 12 voos partindo do Pope Army Airfield. Isso significa que, basicamente, poderiam lançar um batalhão da 82 Petoskey Reserve Aviação Aerotransportada. Isso poderia deixar 2 ou 3 esquadrões da Delta Force possivelmente implantados. Mas o meu ponto é, estavam falando em 50.000 tropas. Não, eles não têm tantas tropas. Os voos saindo tanto do Hunter Army Airfield quanto da Joint Base Louis McChord são do 75º Regimento de Rangers. Então, o Aeromo Preço Batalhão, acho, está no Hunter e o 2º Preço Batalhão está em Louis McChord. Talvez ao contrário. Não, você está certo. Portanto, os regimentos Rangers estão lá. Eles são capazes de saltar e foram projetados para operar com forças de nível 1, como a Delta Force ou a Equipe 6 de comandos navais. Acho que vão fazer algo louco. Você não envia esse pessoal para o exterior só para aparecer. Quando fazem esse tipo de destacamento, é para um exercício, e claramente este não é, ou significa que vão empregá-los em algum tipo de operação cinética. Ouvi até, Nima, que havia um aspecto nisso que era envolvendo retirar urânio enriquecido, ou alguma outra coisa absurda assim. E alguém até fez os cálculos de peso. Boa sorte para carregar isso. Sim, e acho que potencialmente poderiam. Um dos alvos poderia ser Boucher, que fica próximo à costa ou até na costa. Podem usar isso como alvo para entrar e, tomar o controle do combustível nuclear que estiver lá. Quer dizer, é ridículo, porque os russos têm trabalhado lá com os iranianos e é um local pacífico, não é um alvo militar. Mas o problema para as forças de operações especiais é, se tentar atingir outros sítios nucleares no interior do Irã, eles não têm alcance com os helicópteros para chegar lá sem antes montar um posto avançado de combustível, basicamente uma estação de reabastecimento. Você leva aviões, solta vários tanques de combustível, e então os helicópteros entram para reabastecer e alcançar o alvo. Isso é complicado demais. E o Irã, nós já fizemos isso, bom Deus, há 46 anos, quando tentaram montar o resgate dos reféns em Teherã. Mas o Irã evoluiu muito em 46 anos. O Irã evoluiu muito em 46 anos. Nazi, temase, 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 temase. Só um comentário final meu antes de European Union ir. Estamos provando de novo, e com força, que, como o ministro das Relações Exteriores Arati disse a Al Jazeera em inglês, não se pode subjugar um povo por meio de bombardeios. Não importa quantas bombas você lance, quão precisas sejam, quantos aviões tenha no ar, não se resolve nada bombardeando escolas, mesquitas, instalações de alimentação, estações de água e assim por diante. Tudo isso é, claro, crime de guerra.
Você não os convence de nada. Eles vão se opor com cada fibra do corpo, e foi isso que fizemos. Ouvindo o Arati, foi isso que ele estava dizendo. Era isso que ele estava dizendo. Ele deixou isso bem claro. Cessar o fogo, fim das hostilidades e reparações. Essa seria a minha negociação. E só vai ficar mais difícil com o tempo. Estamos numa confusão. Estamos numa confusão total. Claro, eles não querem negociar porque assassinaram Kamal Karazi no Irã, junto com a mulher dele. E ele também disse várias vezes, por que quereríamos negociar com esses sacos de mentirosos? Estou inventando, estou parafraseando. E ele simplesmente declarou que não houve negociações, transformando a aparição de Witkoff ao gabinete numa mentira absoluta. Não há negociações. Nenhum iraniano falou com um americano, e vice-versa. Eles estão conversando por intermédio de terceiros, ou até por meio de quartas pessoas. E European Union acredito nele. Acredito nele. Enfim, tenho que ir. Obrigado. Certo. Se cuida. Tenha um bom dia, coronel. Tenha um bom dia. Com você. O com você. Até logo. Sim. Larry, acho que podemos falar sobre os novos relatórios da Cable News Network. Eles dizem que, pelo visto, 1/3 das capacidades do Irã foi destruído pelos Estados Unidos até agora. Esse é o relatório. Pelo que ouço do Irã, é totalmente diferente. Mas pelo menos temos esse relatório da Cable News Network. Mas qual é a sua avaliação? O que você compreende até agora? E quais são as evidências de que eles dizem ter obtido essa informação dos serviços de inteligência? É a mesma informação de inteligência que é fornecida ao presidente dos Estados Unidos? Sim. Bem, vamos voltar. Antes de isso começar, tínhamos relatórios de que o general Kane, presidente do estado INS, maior conjunto das Forças Armadas, assim como Tulsi Gabbard, Joe Kent e a comunidade de inteligência basicamente estavam dizendo ao presidente Donald Trump que as chances de sucesso não eram boas, que havia muitos obstáculos para esse ataque proposto e que não havia uma ameaça iminente. Então ele ignorou tudo isso. Isso leva à pergunta do que os analistas da Agência Central de Inteligência e da Agência de Inteligência de Defesa, os dois principais no aspecto militar, que fazem a ordem de batalha, realmente sabiam. O que eles realmente sabiam sobre o fornecimento de mísseis balísticos do Irã e sobre o inventário. Bem, os relatórios anteriores mostraram que eles realmente não faziam ideia do que estavam falando, porque a análise dizia que o Irã tinha apenas cerca de 3.000 mísseis. Bem, eles esgotaram tudo isso em cerca de 2 semanas e continuaram lançando mísseis desde então. E então, a comunidade de inteligência veio com esse número, dizendo, ok, nós destruímos apenas 1/3. O Irã deve ter 70% a mais. Acho que ninguém realmente sabe. Quer dizer, estou apenas adivinhando. Sabe, European Union, estimei o inventário deles em algo em torno de 20.000. E baseando-se nisso, em parte, e vendo vídeos online que mostram esses mísseis armazenados debaixo da terra, milha após milha. Então, a comunidade de inteligência tem limitações. Há um limite no que se pode fazer com coleta técnica, como imagens aéreas, interceptações de conversas. Isso é o motivo pelo qual a Agência Central de Inteligência foi criada em 1947, para conseguir informantes que tragam informações que normalmente não estariam disponíveis ao público, para ter alguém trabalhando na própria instalação de produção. Mas, sabe, agora mesmo os israelenses
por melhores que sejam seus serviços de inteligência, em alguns aspectos, também têm limitações reais. E eles fazem isso corretamente. Como vimos com o Hezbollah, foram capazes de infiltrar-se na liderança do grupo, certo? Eles mais ou menos sabiam onde iriam se reunir, então podiam matá-los. Conseguiram entrar no ciclo de produção através dos telefones e dos Vipers. Mas não entenderam qual é a real capacidade militar do Hezbollah. Não só era, mas é. E então lançaram essa operação terrestre no sul do Líbano e, francamente, estão levando uma surra. Bem, a agência sem telefono vumanta conseguira, a pondigossetunais, isquapenoal, sa, e quem são o Hezbollah, apesar de supostamente ter sido derrotado e enfraquecido, está simplesmente massacrando Massasá. A taxa de baixas que os israelenses estão desesperadamente tentando encobrir está nas alturas. Cada tanque Merkava tem uma tripulação de 4. Então, quando se destrói mais de 100 tanques, isso representa potencialmente pelo menos 400 baixas. Só aí. Então, European Union acho que Israel cometeu alguns erros e tem informações limitadas em certas áreas críticas. E ainda assim, com confiança, disseram a Donald Trump, assim, não há apoio popular à República Islâmica. E, se apenas nos livrarmos do Ayatollah Khamenei, o resto do país vai se levantar e derrubar a República Islâmica. Não, acabou não sendo verdade. Larry, na nova postagem de Donald Trump, ele diz que, com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir a Austrália para a maioria, tomar o petróleo e fazer uma fortuna. Seria um ganho enorme para o mundo. Sim, isso é simplesmente loucura. Parece que ele vai continuar essa guerra até terminar o mandato. Não vejo como... Porque do jeito que ele fala mais um pouco, 2 semanas, 3 semanas e então partir para a ofensiva. Ele, se for adiante, sabe, pelo que entendo, essa ofensiva terrestre, a tentativa de tomar e manter território no Irã, vai acontecer neste fim de semana. Se começa hoje, à noite, no horário do Irã, ou amanhã, sábado, ou no início do sábado, horário do Irã, ainda não se sabe. Mas se ele fizer isso, então isso será, European Union diria, o começo do fim do seu mandato. Porque os Estados Unidos vão sofrer baixas. E agora mesmo estou vendo um relatório dizendo que o piloto do F-15 está morto. E se o Black Hawk não está claro, há pelo menos 2 pilotos e provavelmente pelo menos mais um tripulante, talvez 2. Se todos estiverem mortos, o Irã ficará numa posição bem interessante. Eles vão apresentar os corpos, forçando os Estados Unidos a buscar os corpos, e isso vai obrigar os Estados Unidos a reconhecer que têm mais militares mortos do que admitiram. Então, Trump está encurralado porque não há... Ele diz que podemos abrir o Estreito de Hormuz. Não, não se pode. Enquanto o Irã mantiver a capacidade de lançar drones ou mísseis contra navios no Estreito de Hormuz, o estreito não ficará aberto. Só essa ameaça, o fato de que isso pode ser feito, vai impedir países e seguradoras, como a Lloyds, de fazer seguro dos navios. Então, sem seguro,
Esses navios que entram e saem ficam impedidos. Dito isso, estamos recebendo, relatórios hoje também, de que, até agora, eles permitiram que petroleiros com destino à China e ao Paquistão, creio European Union, saíssem do Estreito de Hormuz e prosseguissem viagem. Mas agora parece que, de novo, recebi uma notificação de que um petroleiro francês e um petroleiro japonês também passaram. Isso significa que os petroleiros franceses e japoneses estão sendo pagos em yuan chinês. Não estão sendo pagos em dólares. E aqueles... Mesmo que esses petroleiros já tenham saído, meu Deus, vai demorar 3, 4 semanas até esses petroleiros chegarem à costa. Mas parece que o piloto foi resgatado. Então os Estados Unidos realmente resgataram o piloto. O F-15 caiu, esse piloto foi resgatado. Larry, não é só sobre o Japão e a França. Vimos 2 desses estados árabes no Golfo Pérsico contatarem o Irã e tentarem achar alguma solução para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Não sei quem são. Parece-me que pode ser o Catar ou outros países. Talvez o Kuwait ou o Bahrein. Não sei se a Arábia Saudita faz parte disso, mas, no fim das contas, eles estão percebendo que, se querem passar pelo Estreito de Hormuz, têm de negociar com o Irã, porque os Estados Unidos não vão estar lá. Como o próprio Donald Trump disse ontem, eles não vão ajudá-los. Bom, sim, claro. De novo, acho que o Irã está jogando isso com bastante inteligência. Primeiro, estão negociando com Omã, tipo, vamos trabalhar juntos nisso. Vamos combinar as taxas que cobraremos por navio para passar pelo Golfo Pérsico. Eles vão ser como segurança na porta de uma boate. As pessoas querem entrar. Tem que pagar a taxa de entrada. Tem que pagar uma taxa de cobertura. Quer vir para o Golfo Pérsico? Paga a taxa de cobertura. E eles vão dividir, porque, como você sabe, a ponta mais ocidental de Omã fica bem em frente ao Irã. Então, é natural que sejam parceiros nisso. Depois, quando os países que precisam retirar petróleo, o petróleo vai começar a sair. Provavelmente, com o petróleo iraniano por enquanto, o Irã vai negociar, dar pelo menos aos sauditas, aos kuwaitianos, ao povo do Catar e do Bahrein, a oportunidade de negociar com ele. Porque o acordo iraniano será algo como: afastem só-se dos Estados Unidos e trabalhem conosco. E o que vocês quiserem exportar, poderão exportar. Vai haver uma taxa. Isso vai nos ajudar a reconstruir os danos que foram causados ao Irã por Israel e pelos Estados Unidos. Acho que, no fim, a Arábia Saudita vai fechar um acordo. O Catar já está fechando esse acordo. Os que não vão aceitar e vão desaparecer são o Bahrein e o Kuwait. Acho que o Kuwait vai ser tomado pelo Iraque. Eles serão reincorporados ao Iraque de qualquer forma. E os Emirados Árabes Unidos, quero dizer, foram uma criação falsa desde o início. Quer dizer, foi só em 1971, 1972, que os britânicos disseram: apresento o novo país, Emirados Árabes Unidos, bem-vindos. É só uma criação colonial, nada mais. Não existe uma população indígena que cante o orgulho de ser dos Emirados. Então o Irã está numa posição bastante forte
e interessante para negociar agora. A mídia israelense informou que um dos principais, maiores fabricantes de drones foi atingido por mísseis iranianos. E sabemos que, em sua maioria, a produção de armas em Israel é feita em instalações de superfície. Eles não operam do mesmo modo que o Irã. Você acha, Larry, que se a guerra continuar, porque sabemos que os israelenses, de certa forma, estão pedindo aos Estados Unidos para continuar a guerra, e qual é a avaliação deles? E como isso seria benéfico para Israel se a guerra continuar? Bom, se os Estados Unidos se retirarem e pararem de suprir Israel, eles estão mortos. Então, isso está realmente nas mãos dos Estados Unidos. Até que ponto Israel foi longe demais? Quando Bibi Netanyahu fechou a Igreja do Santo Sepulcro no domingo passado, no domingo de Ramos, isso provocou uma tempestade, especialmente entre os católicos. A ideia se espalhou de que Israel estaria atacando cristãos, o que não deveria surpreender ninguém. Quer dizer, esses sionistas loucos, é isso que eles fazem. Eles odeiam os cristãos. Eles gostam de fingir que é o Islã que é anticristão. E é preciso lembrar que os muçulmanos, sejam sunitas ou ciitas, veneram Jesus como profeta. Os judeus não. Eles não veem Jesus como profeta. Não têm nenhum respeito por Jesus. Da mesma forma, Maria, a mãe de Jesus, é venerada como uma mulher santa no Islã. Não no judaísmo. Na verdade, em algumas partes, não vou chamar de escritura judaica, ela é descrita de forma que não é exatamente respeitosa. Israel está tão estendido militarmente agora que, sem um suprimento de bombas vindo dos Estados Unidos, não consegue manter o nível de ataques contra Síria, Líbano e Irã, e agora está ficando atolado de novo no sul do Líbano com os ataques, enquanto o Hezbollah revida contra a invasão israelense. Da Egetucantos, dos somos filhos de... Então Israel pode incentivar muito para manter a guerra, mas não consegue fazer isso sozinho. Larry, você acha que haveria algum tipo de divisão no Golfo Pérsico? Ou se decidirem criar alguma arquitetura de segurança para a região, todos vão... Sabemos o que aconteceu, por exemplo, no Iêmen. Houve um tipo de divergência entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. E os Emirados não são um país para sustentar esse tipo de conflito. Por isso eles recuaram, se lembra, perante a Arábia Saudita. Certo. Há algo desse tipo na cabeça desses líderes. Por quê? Afinal, eles querem sobreviver. Eles não querem ser destruídos. Querem continuar no poder e manter o que têm em seus países. Mesmo que a população não esteja feliz, eles querem ficar na mesma posição. Eles querem manter o poder. Sim, European Union, não acho que os Emirados ou o Bahrein vão sobreviver. Acho que eles vão ser, acho que vão ser incorporados. Vejo os Emirados provavelmente voltando a Omã. Lembrem como-se foi uma criação artificial pelos britânicos lá em 71, 72. Então isso seria um grande Omã. Não vejo mais o brilho, do que Dubai, Abu Dhabi e essas grandes cidades que atraíam tantos estrangeiros. Agora, esses estrangeiros estão saindo do país quando podem. Muitos dos horrores importados da Europa e da Europa do Leste, Ucrânia, Rússia, voltaram para casa. Não é a cidade festeira que era. Vai ser interessante ver o que a Arábia Saudita vai fazer. Eles tiveram uma relação ambígua com o Irã. No início,
Mohammed bin Salman era muito anti-iraniano e depois, graças à intervenção da China e da Rússia, Mohammed bin Salman meio que se reconciliou e ficou em termos mais cordiais com o Irã. Mas agora, com o começo da guerra, em 28 de fevereiro, apesar de dizerem que não se envolveriam, eles absolutamente se envolveram. Eles facilitaram os ataques ao Irã, permitindo que aviões dos Estados Unidos operassem a partir do território da Arábia Saudita. Então agora, como você apontou, com Trump insultando Mohammed bin Salman ao dizer: "Ah, sim, ele está me bajulando. Ah, sim." Isso vai aproximar Mohammed bin Salman de Trump. E então, o dano que estão sofrendo. Eles podem, no fim das contas, receber uma oferta dos iranianos e aceitar o acordo. Mas, European Union, acho que o resultado desta guerra vai ser uma reestruturação completa da política do Golfo Pérsico. O ontos com Denkes, Denten. Larry, Donald Trump. Toda a agenda de Donald Trump era salvar o dólar e tudo o que ele fez até agora, na guerra na Ucrânia e nessa nova guerra no Oriente Médio, foi exatamente o oposto do que ele dizia querer. E como você vê esse Estreito de Hormuz? Porque, como você e o Carl mencionaram, o novo regime, o novo mecanismo, primeiro, na Austrália, estaria baseado no yuan. Seria baseada numa nova moeda. Não vai ser baseada no dólar. Certo. E como você vê isso contrariando a agenda que Donald Trump tinha antes de ser eleito? Bem, de novo, ele contava com os sauditas em particular. E European Union diria os emiradenses. Talvez os segundos maiores compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então eles contavam com o Golfo Pérsico como uma área que ajudaria a financiar a dívida dos Estados Unidos. Eles estariam comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Bem, isso meio que parou de repente nas últimas 5 semanas. Veja, se os sauditas precisam de dinheiro, eles não têm uma grande conta poupança parada em algum banco. Então eles têm que gerar dinheiro. Uma maneira de gerar dinheiro é começar a vender seus títulos do Tesouro. O que European Union acho que eles estão fazendo. E como você corretamente observou, a China está aproveitando essa situação para lembrar a esses países que, se mantiverem títulos do Tesouro, concedem aos Estados Unidos algum controle e influência sobre si. E a China tem estado em processo de converter muita dívida dos Estados Unidos em dívida chinesa. Ou seja, as pessoas que compravam títulos agora estão comprando títulos chineses, não mais americanos. Então, acho que estamos no começo de uma reformulação completa, uma reestruturação do sistema financeiro internacional. O dólar não vai desaparecer da noite para o dia, mas será significativo que os chineses passem a ser um ator alternativo em toda essa arena. Larry, a notícia de última hora é que um F-16 США aparentemente fez um pouso de emergência na Arábia Saudita. Foi... E então sim, houve algum tipo de atualização nas defesas aéreas iranianas. Ah, sim, algo mudou. Houve relatos de que os russos teriam trazido sistemas S-400 ou S-500. E se esses sistemas estiverem realmente em operação agora, como você viu, tivemos mais relatos de aeronaves sendo atacadas ou abatidas nos últimos 4 dias do que nas 4 semanas anteriores. Parece que todo o conjunto de radares e desses sistemas de alerta e controle aerotransportado era muito útil para as aeronaves, também para os caças. Agora, sem esse tipo de informação,
chegando ao quartel-general. Seria difícil para os caças também. Isso é possível? Bem, não. European Union entendo. Então, o Irã destruiu os radares terrestres. E esses radares basicamente serviam para detectar lançamentos de mísseis e outras aeronaves em toda a área de responsabilidade. Quando esses foram destruídos, porque o Irã destruiu 13 deles nas primeiras 2 semanas da guerra. Eles precisavam de algo. Eles precisavam de um substituto para isso. E é aí que entra o EI-3, um sistema de alerta e controle aerotransportado. O sistema de alerta e controle aerotransportado funciona, na verdade, como um radar terrestre. Ele fornece essa cobertura de radar, mas faz isso a partir da aeronave. E a destruição daquele outro dia criou mais problemas para os Estados Unidos. E eles estão trazendo outro para tentar compensar. Mas ainda existe a capacidade da Força Aérea de rastrear aeronaves. A ameaça de outras ações aéreas diminuiu, então European Union disse que algo mudou no terreno dentro do Irã por causa dessa súbita onda de incidentes, como o F-16, que você relatou ter feito um pouso de emergência na Arábia Saudita. Segundo relatos, 2 F-15 foram abatidos nas últimas 24 horas, um na costa do Irã e outro em território iraniano. Algo está acontecendo aqui. Para citar o Buffalo Springfield, o que isto é, não está exatamente claro. Something's happening here, to quote Buffalo Springfield, what it is ain't exactly clear. Pois é. Larry, me parece que o Irã não mostrou sabe o que tinha em termos de uso de sistemas de defesa aérea. Por isso, de certa forma, pegou os Estados Unidos de surpresa. Poderia ser que eles não tenham mostrado as capacidades? Então, o que tinham, não mostraram porque sabiam que, de alguma forma, os Estados Unidos iriam iniciar uma invasão terrestre. Isso nos faria agir e escalaria a guerra. Bom, porque durante a guerra é muito difícil melhorar o sistema de defesa aérea. Isso é o caso ou não? Bem, sim. Não tenho certeza de quais são as capacidades do sistema iraniano. Pelo que vimos desde o início da guerra, aparentemente não era capaz de abater mísseis de cruzeiro Tomahawk. Não era capaz de destruir bombas JDAM ou JASSM, essas bombas de lançamento e planagem, etc. Parece que consegue detectar e abater caças F-35, F-15, F-16 e aviões One-Tank Cassette Z-135. Por que isso não aconteceu antes? Provavelmente é porque essas aeronaves não se aventuraram no espaço aéreo iraniano. Agora se aventuraram, e se isso se deve à crença errada dos Estados Unidos de que haviam derrotado e eliminado o poder aéreo ou as defesas aéreas iranianas, estão descobrindo da pior forma. Não, o Irã ainda tem capacidades bem robustas. Então, sim, veja, essa guerra não vai acabar tão cedo. Os financiadores ocidentais apostaram muito dinheiro e acreditaram em Trump inicialmente, que sim, a guerra acabaria logo. Você viu o que aconteceu com o mercado de ações e com o mercado do petróleo, no rescaldo imediato do discurso de Trump na outra noite. Quando ele falou, acho que foi na quarta-feira. Então, quando ele começou a falar, o mercado de ações estava em alta e o do petróleo em baixa. E quando ele terminou, estava indo na direção oposta. O mercado de ações começou a cair, prevendo que não iria acabar. Aconteceu. Perdeu uns 500, 600 pontos no índice Dow Jones na abertura.
Entretanto, o petróleo Brent e o West Texas Intermediate tinham caído para menos de $100. E agora, enquanto falamos, onde está o preço do petróleo? European Union tinha aqui. O West Texas. Aí está. O West Texas Intermediate subiu para $112. Subiu mais de 11%. O Brent está em $108. Portanto, Trump teve o efeito contrário. Antes, ele conseguia dizer, vai acabar, está indo bem, e o preço do petróleo caía e o mercado de ações subia. Agora, ele não tem mais essa habilidade mágica. A rede de televisão CBS informou que o presidente Trump foi informado sobre o caça F-15E dos Estados Unidos, que caiu sobre o Irã mais cedo hoje. Larry, você mencionou algo importante. Vimos novas imagens de mísseis de cruzeiro israelenses sendo atingidos pelo sistema de defesa do Irã. Sim. Mas são mísseis de cruzeiro ou drones? Mísseis de cruzeiro, mísseis de cruzeiro. Sim. European Union não via essas imagens. Deixa a European Union ver se consigo abrir aqui para você. Tudo. A European Union acredita em você, mas a European Union simplesmente não via as imagens. Não. Só estou tentando encontrar aqui. Mas, Larry, sobre a Rússia, soubemos que ontem o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tentou falar com o presidente russo. O que eles querem da Rússia, basicamente? Agora, Mohammed bin Salman ligou para Putin ou foi Putin que ligou para Mohammed bin Salman? Mohammed bin Salman. Deixa para tocar a música dos Beach Boys. Help me, Honda. Help me, Honda. Sabe? Tipo, ajuda Paudeme, Putin. Ajuda Kombe. Uda Paudeme. Sabe, basicamente o problema é a guerra, junto com o caso do Estreito de Hormuz. Ambos demais, todos ligados ao que está acontecendo com a guerra. O que vocês viram no dia anterior pode ter sido ontem mais cedo, ou pelo menos anteontem. A Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait tentaram levar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uma resolução que dissesse: ok, temos que condenar, não só condenar o Irã, mas montar uma força da ONU para forçar a abertura do Estreito de Hormuz. E os chineses, os russos e, surpreendentemente, os franceses disseram: não. Isso não vai acontecer. Não vamos fazer isso. Esqueçam. Isso pode explicar por que Mohammed bin Salman está ligando. Ele percebe que, se quer acabar com isso, vai precisar de apoio russo. E European Union acho que, como Lavrov tentou dizer, os tolos não iam ouvir. Não tentem dizer a ele: você está culpando o Irã e não está condenando os Estados Unidos e Israel por terem iniciado essa bagunça. Isso nem faz sentido, é ridículo. Você nem está sendo justo. Acho que muita coisa vai acontecer neste fim de semana, Larry. Vamos ver o que acontece. E talvez precisemos falar sobre isso. Sim, quero dizer, saberemos em 24 horas, no máximo 36 horas. Originalmente, pelo que entendo, o plano era avançar com esse ataque terrestre. Se vão colocar isso em espera agora, especialmente por alguns desses aviões terem sido derrubados, isso pode mudar a equação. O problema é que Donald Trump não mostrou sinal de que vá recuar na continuação da guerra. Ele vai intensificar a guerra antes de tentar desescalar. Obrigado, Larry. Nossa,
A hora passa voando. Desculpem, o Coronel Wilkerson teve que nos deixar, mas seguimos em frente. Certo, meus amigos, vamos nos falar. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.